Agora você vai ver com exclusividade uma entrevista especial com o juiz e defensor da campanha Ficha Limpa, Marlon Reis. Em conversa com a jornalista Bianca Oliveira, ele nos conta o outro lado das eleições que o eleitor brasileiro não conhece, mas vai ver agora. Marlon, eu queria agradecer você pela gentileza de nos atender, pela recepção aqui da nossa equipe, para conversar sobre um assunto tão importante e delicado. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Bianca. Estou aqui à disposição. Ok. Marlon, eu confesso que quando eu entrei em contato com esse material, inclusive vou mostrar ele aqui, o Nobre Deputado, como nasce, cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira. É um título que já chama a atenção e, no mínimo, já instiga o cidadão, a pessoa que entrar em contato com esse material, a querer saber o conteúdo desse livro. Eu queria perguntar para você, inclusive o título aqui é um relato chocante e verdadeiro de como nasce, cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira. Eu queria saber como é que surgiu a ideia de escrever um livro desse, de iniciar um projeto como esse, Marlon. Eu faço parte de um grupo de pessoas que fazem parte, que integram organizações sociais, que desde o final da década de 90 luta por melhorias nas eleições brasileiras. Uhum. Se chama Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Okay. E foi responsável já por 2 leis de iniciativa popular. Uma lei em 1999 sobre a compra de votos, uhum, e a outra lei, a famosíssima Lei da Ficha Limpa. Então eu vivo imerso nesse meio. Só que eu senti a necessidade de apresentar de uma forma mais objetiva as mazelas que a gente observa no sistema eleitoral. E aí eu pensei, eu vou reescrever essa história de uma outra perspectiva. Eu estou muito acostumado a falar em universidades. Eu sou juiz de direito, então é comum eu falar para colegas magistrados, uhum, advogados. Eu também falo em outros auditórios. Só que nós nunca falamos diretamente para quem mais interessa. Que é o povo. Que é o povo, a sociedade, uhum, mesmo. O comerciante, o vendedor, a vendedora, o artista, todas as pessoas em geral. Uhum. E a ideia do livro foi essa. Eu vou contar de uma maneira clara aquilo que nós descobrimos. O Cândido Peçanha vem para representar esses maus políticos. Entendi. Vem para mostrar para a sociedade como é que eles agem. Exatamente o que você falou, Bianca. Os mecanismos que eles utilizam. Como é que se dá isso praticamente? Porque a gente ouve falar muito em corrupção, mas nem sempre tem consciência. Como é que isso se dá na prática? Na prática mesmo, né? Na prática mesmo. Todas as Por isso que eu fui ouvir ali. Pessoas que fazem isso. Uhum. Os depoimentos que eu colhi para me servir de base para esse livro não são de pessoas... testemunhas ou do que a sociedade acha, uhum, ou do que a população pensa porque vê nos telejornais, nada disso. Eu fui ouvir os próprios participantes da máquina, pessoas que são eles próprios detentores de mandato, uhum, ou então são pessoas que participaram das conquistas dos mandatos. Deputados estaduais, federais, sim, senadores? Um teve vários mandatos de deputado estadual, outro foi deputado federal e é candidato agora nessa eleição e atualmente exerce um cargo muito relevante. Olha, no primeiro capítulo aqui do Nobre Deputado, você cita uma conversa que você teve num avião com um senador que começou a te falar coisas, inclusive você não tinha nem gravador, não estava com laptop ali para anotar algumas informações, foi tudo de memória. Esse senador começou a te contar que o eleitor brasileiro não tem poder algum no processo eleitoral, ou seja, ele não consegue eleger os candidatos. Por quê? Porque as eleições são compradas. É verdade isso? Como é que você confrontou essa informação? Ele disse o seguinte, eu perguntei para ele, por que as eleições são tão caras? E ele me disse, porque nós precisamos pagar pelos votos. Os votos são comprados. Ele disse isso, os votos são comprados. Isso. Ele me disse isso. Aí depois eu comecei a perguntar para ele como é que isso se dava. E ele começou a me explicar. Não, por exemplo, tem uma pessoa que tem ali 8 mil votos.
Nós vamos lá e negociamos com ele. Mas como é que ele tem 8 mil votos? Ele me disse, não, a gente já sabe quem tem isso. São os líderes políticos locais. São os chefes políticos locais que a gente sabe que se eles pedirem, as pessoas vão lá votar. Como se fosse um gado ali, uma massa de manobra mesmo gigantesca. E ele fala, isso é feito por dinheiro. Por isso que as eleições são cada vez mais caras, porque essas pessoas leiloam seu apoio. Eles são comerciantes. Não tem nada a ver com partido, com ideologia, nada. Eles dão para quem oferecer mais. Ele me disse isso. Como eu faço a leitura disso? O Cândido Peçanha, ele volta a dizer isso, né? Ele acaba assumindo para si essa fala. Não, o eleitor não tem importância nenhuma. Na verdade, o eleitor tem importância sim. Na visão daquele senador, não tem. Na visão do Cândido Peçanha, também não. Mas ele tem. Por quê? É claro que não é 100% da política definida dessa maneira. Uhum. Agora, Marlon, de uma maneira prática, tem como você explicar mais ou menos para a gente, de acordo com o que te disseram, das entrevistas que você fez, como é que funciona essa compra de votos? Como é que se dá ali o processo do candidato ir lá e comprar uma pessoa para que essa pessoa vote nele? Bom, é tudo muito organizado, de forma profissional. Existem em alguns lugares se chama de ponteiros, em outros lugares se chama simplesmente cabos eleitorais, que são pessoas que são contratadas e pagas para organizar o processo da compra do voto. Eles atuam no âmbito local e conhecem as pessoas da comunidade. Normalmente são vereadores, são presidentes de associação, prefeitos, ex-prefeitos, candidatos, políticos em geral, que estão nas bases locais. Eles têm ligados a ele certo número de eleitores. E esses eleitores votam no candidato que ele indicar porque dependem de benefícios, dependem de benesses, de dádivas, de um dinheirinho que é distribuído na época da eleição. E ele sabe que pode contar com aquele vereador, com aquele presidente de associação, com aquele político local. Então, eles vão se ligando a ele dessa forma. Para alguns favores. Para favores, por clientelismo. Então, alguns têm ali 100 votos, outros têm 200 votos dessa forma, para comercializar. Agora, há outros que chegam a ter 4, 5, 8, 10 mil votos, até mais. Depende da importância dele no cenário, porque há uma hierarquia. Entendi. Aqueles cabos eleitorais menores, de poucos votos, eles são mobilizados por outros cabos eleitorais mais altos que chegam até eles. Então, é como se fossem os varejistas e os atacadistas. É tudo muito bem organizado. Um dos entrevistados para o livro é um operador disso. Ele faz isso. Ele vive disso. Vive disso, de contratar pessoas. Então, se alguém quiser ser eleito deputado e chegar até essa pessoa com a quantidade de dinheiro que ele disser que é necessário, é eleito deputado. Então, Marlon, para a gente resumir, inclusive é o título da sua introdução aqui do livro, pagou, levou. Pagou, levou. No Brasil é assim. Simples assim. Quem tem dinheiro e quem tem muito dinheiro e pouco caráter está eleito. Tá, e como é que ele consegue, o candidato, como é que ele consegue esse dinheiro? Alguém financia isso, né? É muito dinheiro, é tanto dinheiro que, no mínimo, se fala em 5 milhões de reais para ser eleito deputado federal. Agora, quem tem, dependendo do estado, porque em outros vai ser muito mais, pode chegar a 8 ou 10 milhões de reais. Com a vitória garantida. Quem tem esse dinheiro tem um mandato. Tem um mandato. O sistema é tão ruim que é possível afirmar que quem tem esse dinheiro tem um mandato. Agora, você disse, de onde vem esse dinheiro? A tua pergunta é excelente, porque ninguém gastaria esse dinheiro do seu bolso para ser eleito, até porque não teria como... Não é das reservas do candidato, isso aí. Não é. Ninguém faz isso. Por quê? Porque ele não teria como, obviamente, recuperar esse dinheiro com o salário de deputado, que é alto, mas não é para tanto. Então, é preciso que alguém financie. Ou que ele obtenha, por outros meios que não do próprio bolso, esse dinheiro. E o que eu apurei? Esse dinheiro vem de empresas que
dão a ele o dinheiro para que ele se torne uma pessoa que vai influenciar em favor da empresa. Não é algo que é feito, a empresa vai financiar porque entende que é importante a eleição daquela pessoa para a democracia brasileira. Não, não é romântico assim. Ele paga para colocar alguém no parlamento para depois ele ir para uma comissão onde ele vai representar os interesses daquela empresa. Vai defender projetos de lei de interesse daquela empresa e não dos eleitores. Outra coisa que acontece são... todos falavam que uma parte do dinheiro das emendas parlamentares é retida pelo deputado. Ele consegue ali uma emenda de 2 milhões de reais. Ele fica com 200, 300 mil reais daquele dinheiro. O que é completamente ilegal, é um crime. Outra fonte são licitações fraudulentas. Outra fonte são convênios. Convênios que são do âmbito do executivo, mas que os deputados ajudam a mobilizar porque eles têm influência política e eles vão até o executivo e ajudam a soltar esses convênios no âmbito dos governos estaduais, por exemplo. E aí quando eles... Olha, ajudei você, prefeito, a conseguir um convênio lá no governo. E aí ele diz, agora só que tanto é meu. E assim eles vão... Cada um dá uma abocanhada numa Ele vai abocanhando ao longo de todo o mandato, não é só perto da campanha. Durante o mandato inteiro, ele vai reunindo as reservas que farão com que ele chegue com aqueles 8 milhões necessários para ele não ter dúvida de que estará novamente no poder. Então, peraí, deixa eu entender. Esses candidatos, eles pegam dinheiro, porque eles entram no processo eleitoral sem grana nenhuma. Sim. Então, eles pegam dinheiro de grandes empresas, empreiteiras, agiotas, como você assim colocou. Foi uma informação que chocou bastante. Mas eles entram assim, falando que vão depois devolver esse dinheiro... Sim. Eles vão tirar do cofre público para devolver, eles têm que pagar. Não, peraí, vão tirar do cofre público, vão tirar do bolso do povo. Eles vão desviar verbas públicas para pagar. Eles não vão pagar porque com dinheiro. Eles já entram no mandato sem dinheiro, né? Eles já entram sem dinheiro e endividados com agiotas. Ou então com a empresa privada que financia é diferente. Porque ele tem que pagar com serviço, o que também dá desvio. Porque em vez de estar velando pelos interesses da sociedade... ele está velando pelos interesses da empresa que o elegeu, que deu dinheiro para a eleição dele. Então, já tem uma corrupção gravíssima, com fortes consequências. Agora, no caso da agiotagem, ainda é pior, porque ele tem que devolver o dinheiro. E aí, como é que ele vai devolver? Ele precisa roubar dinheiro da sociedade. Rouba dinheiro do quê? Da educação, da segurança educação, da saúde. Que são verbas destinadas para ajudar o povo. Explica por que uma estrada, às vezes, é feita fora dos padrões. Como é que uma estrada é feita sem acostamento, por exemplo? Como é que uma estrada é feita com um asfalto muito fino? Como é que se deixa de observar as normas técnicas da engenharia numa obra pública? É porque houve desvio. O sistema eleitoral brasileiro acabou, ele está contaminado. Aqui nesse sistema eleitoral, quem tem dinheiro se elege e pronto. E não há quem possa negar isso, porque... as pesquisas acadêmicas até demonstram isso. Tem pesquisa aqui da Unicamp que mostra que os eleitos gastaram 5 vezes mais do que os não eleitos, em média. Simples assim. Então, nós não podemos ter... Isso não é democracia. Porque os eleitos devem ser os mais vocacionados politicamente. Devem ser os que têm predisposição para atender os interesses da sociedade e não para enriquecer pessoalmente. Agora, qual é o modelo ideal para o Brasil eleitoral? A reforma política, que é esse máximo, né? Agora nós podemos votar bem, melhorar a maneira de votar. Mas nós temos que lutar pela reforma política. E o modelo, ele parte inicialmente de forma obrigatória da proibição da doação empresarial. As empresas não podem doar. Elas não participam de forma cívica do processo. Elas participam de maneira visando lucro com o processo. E isso contamina o Congresso Nacional. Por outro lado, nós precisamos simplificar esse sistema de votação para o parlamento, que se vota em um, hoje se elege outro. Porque os brasileiros vão para a urna com a sensação de que vão votar no seu candidato a deputado. Não é verdade. Não? Não. Eles votam ao mesmo tempo numa sigla, que os 2 primeiros números do candidato correspondem ao partido dele. E os demais números o identificam como candidato em particular. O individualizam. Quando o eleitor põe o número na urna, ele acha que está votando no candidato a deputado. Não é verdade, ele está votando no partido
e no candidato a deputado. Ele está dando mais cadeiras para esse partido. Quanto mais votos o partido obtém, mais assentos no parlamento o partido terá. Só que se o candidato dele não for bem votado, mesmo assim ele terá contribuído para aumentar o número de vagas, o que vai fazer com que outros mais votados entrem naquelas vagas abertas. É complicado, mas dá para entender. O que acontece é que isso faz com que a gente, na prática, vote em um e eleja outro. Inclusive, a maior parte dos votos não é concedida para os eleitos. Os eleitos têm menos da metade dos votos. Mais da metade dos votos vão para candidatos não eleitos. São votos perdidos. Não, o eleitor pensa que é perdido. Eles, perdi meu voto porque não elegi meu... Não perdeu, não. Ele pode até ter perdido, mas alguém achou, porque esse voto beneficiou alguém. Só que ele não sabe nem quem foi. Isso é muito grave. O eleitor não sabe quem foi o eleito com seu voto. Você acredita numa mudança aqui no Brasil em relação à corrupção, Marlon? Com certeza. Já fizemos isso várias vezes. O Brasil tem capacidade de mudança. O Brasil escapou, decidiu sair da ditadura militar. O Brasil lutou pelas diretas já. O Brasil passou a votar para presidente da República livremente. O Brasil evoluiu politicamente em vários aspectos. Agora está chegando outro momento histórico. Eu colocaria como uma nova proclamação da República, a reforma política. Por isso que eu digo que ela não será feita de cima para baixo. Ela será feita de baixo para cima pela sociedade. E por isso que eu me motivei a escrever esse livro. Porque é do sentimento da sociedade, que depois deve se transformar em mobilização, que vai sair essa reforma política. Não será fácil, mas eu acredito nisso e é o único caminho. Marlon, eu agradeço demais a sua gentileza de nos atender. Sucesso no seu trabalho. Até uma próxima. Muito obrigado. Foi um prazer participar com você, Bianca. Eu, inclusive, digo que a gente sempre tem que ser político, não partidário, mas político, se inteirando das questões aqui do nosso Brasil, e a política é algo muito importante. Está aqui uma boa dica de leitura, inclusive, para você. O Nobre Deputado, um relato chocante e verdadeiro de como nasce, cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira. Ficou aí o alerta aos eleitores. E a seguir, acidentes de trânsito, pesquisa revela que até 2020 devem morrer quase 2 milhões de pessoas. É já no próximo bloco.